Bom, continuando essa série de vídeos onde estou passando para você produtos, utensílios, equipamentos para a sua saúde de dentes e gengivas, hoje eu vou continuar a falar sobre os creme dentais para dentes sensíveis. Se você não assistiu a primeira parte desse vídeo, volta aqui no canal, vai lá assistir a primeira parte do vídeo quando falamos de alguns conceitos sobre sensibilidade dos dentes e por que esses cremes dentais atuam. E depois você volta aqui para assistir um pouco mais a respeito do que eu vou falar daqui para frente. E agora vou lá no estúdio, eu vou pegar cada creme dental para dente sensível, do que você, os melhores, né? Aqueles que são encontrados no mercado, e vou falar um pouquinho para você de cada um desses produtos, desses cremes dentais para dentes sensíveis, tá? Então vamos lá no estúdio, segura aí, vamos até lá. Bom, então, continuando a falar sobre os cremes dentais para dentes sensíveis, você viu lá no vídeo passado que eu falei um pouquinho daquilo, por que os dentes são sensíveis. Na verdade, os dentes não é que são sensíveis, eles ficam sensíveis se eles estão em algumas condições especiais, né, específicas. Quer dizer, nunca é normal, deixar claro aqui, que os dentes da pessoa sejam sensíveis. A pessoa assim, meus dentes são muito sensíveis, eu não posso tomar água fria, eu não posso tomar sorvete, eu não posso, toda vez que eu bate até vento dói. Quando eu mastigo tal coisa, quando eu passo escova, quando eu passo fio dental, meu dente dói. Se você está passando por esse problema, eu quero deixar claro logo desde o começo aqui desse vídeo, que isso não é normal, tá? Então isso precisa ser visto, porque isso aí é um problema, está indicando, o dente está indicando para você que está tendo algum problema e você está achando que isso é normal, tá? E por que os dentes ficam sensíveis, né? Então a primeira coisa, que era só para lembrar, já falei no vídeo passado, eu queria mostrar então sobre esse aspecto aqui do dente, né? Então a gente tem o dente e tem a gengiva. Se o seu dente está assim, a coroa para fora e a raiz para dentro, está tudo certo, tá? Então você pode fazer o seu autocuidado e parte do seu autocuidado é simplesmente a observação dos seus próprios dentes e gengivas para ver se está ok. E entre as coisas que você vai fazer para olhar, para ver se os seus dentes estão ok ou não, seria a questão se tem essa forma aqui, ou seja, se a coroa está somente para fora da gengiva, a coroa, e a raiz está para dentro da gengiva, tá? Se o seu dente está mais comprido, né? Entendeu? Quer dizer, começa a descer, a gengiva começa a retrair e começa a expor a raiz do dente, você toma cuidado. A raiz do dente é diferente da coroa do dente, tá? A coroa do dente é revestida por um duro e espesso esmalte. E a raiz do dente é revestida por uma camada mineral muito fina, chamada cemento. A cor da raiz é um pouco mais amarelada, porque embaixo já tem logo em seguida a dentina. A dentina é a camada que vai logo abaixo, então tanto da coroa quanto a raiz. Mas como a raiz do dente é revestida por uma fina camada mineral, então ela já começa a aparentar um pouco mais amarelo. E por que eu estou falando isso para você? Porque se você olhar para o dente e ver que ele está um pouco mais comprido e no colo dele, na parte entre o dente e a gengiva, você vê que esse dente está ficando mais amarelado, então cuidado, possivelmente você tem uma retração de gengiva, tá? E essa retração de gengiva é a causa da sensibilidade, de grande parte da sensibilidade que a gente tem no dente. É claro, sensibilidade pode ser por cárie, pode ser por trinca no dente, por uma restauração que caiu. Esse tipo de atuação desses cremes dentais não vai atuar sobre essas coisas, tá? Esses cremes dentais, eles atuam basicamente naqueles casos que eu falei para você agora, então de retração de gengiva e exposição da raiz do dente. E se você lembra lá no vídeo passado, você viu que esses dentes, essa região da raiz do dente, quando ocorre essa exposição dessa camada logo abaixo, né? O que acontece? Tem os túbulos dentinários. O que são os túbulos? São que nem se fossem pequenos cânulozinhos que saem de dentro do dente, vai até a superfície do dente. E aí que trafega toda a sensibilidade do dente. Então por que dói? Porque esses túbulos esses canalículos, eles estão expostos à boca. Então tudo aquilo que bate, seja lá, sei lá, o suco de limão, refrigerantes, água, aquilo que a gente come, aquilo que a gente toca, pode ser que doa. E quando é que não dói? Então, toda a retração de gengiva dói? Não. Nem toda a retração de gengiva, nem toda a exposição de raiz ocorre dor. Porque se você tem um bom autocuidado, mesmo com a retração de gengiva e mesmo com a exposição da raiz, pode ser que ocorra a formação dessa camada mineral e você mantém essa camada mineral livre de agressões, então ela não acaba por proteger o dente da sensibilidade, tá? Então por isso que existem algumas pessoas que falam assim, tem a gengiva retraída e mesmo assim não tem dor, mas tem pessoas que têm gengiva retraída, exposição de raiz e começa a ter dor, tá? Então, basicamente é isso daí. O que faz perder essa camada de proteção? Isso é uma coisa muito importante. O que faz perder a camada de proteção mineralizada sobre a raiz do dente, basicamente são duas coisas. Ou a pessoa tem uma alimentação ácida, ou seja, o que é uma alimentação ácida? Por exemplo, água com gás, refrigerantes,
sucos cítricos. Isso aí tudo faz com que ocorra uma dissolução dessa camada mineral que revestiria, que protegeria a raiz do dente. Então começaria, então, uma vez perdida, começa a expor essa camada de proteção, começa a expor a raiz do dente, os canalículos, e daí os canalículos, uma vez expostos à boca, pode ser que ocorra sensibilidade. E esses cremes dentais fazem o quê? Então, voltando aqui, já que aqui o vídeo é sobre cremes dentais, né? Nós vemos aqui vários tipos de cremes dentais, eu vou falar um pouquinho de cada um, tá? Existem outros que vão saindo aí, todo dia sai creme dental para dente sensível, mas eu vou dar só um panorama desses mais conhecidos para que consiga entender mais, né? O que faz esses cremes dentais, então? Então eles fazem duas coisas. Ou eles calcificam, de novo, essa raiz do dente exposta, né? Obliterando, então, dessa forma, os canalículos, evitando que ocorra essa agressão, essa dor. Ou então, ele dessensibiliza as terminações nervosas. E alguns deles fazem as duas coisas, tá? Eles eles dessensibilizam a terminação nervosa e também eles obliteram, né? Eles calcificam esses canalículos para que volte aquela camada de proteção sobre a raiz, tá? Mas de nada adianta esses cremes dentais, e isso é muito importante, se o seu autocuidado não for eficiente. Quero dizer, o que é autocuidado eficiente? Se você ficar comendo ou bebendo sempre alimentos ácidos, né? Então tem pessoas que usam isso daqui, esses cremes dentais, ficam tomando refrigerante toda hora, não vai adiantar nada. Tem pessoas que usam esses cremes dentais, tomam água com gás, usa vinagre, chupa, faz a dieta do limão, que nem eu falei no vídeo passado, e acaba por ter uma dissolução dessa camada de proteção e começa a doer, como se de repente nada estivesse acontecendo aí, né? Nenhum benefício desse creme dental, desses cremes dentais poderiam ser vistos, tá? Por quê? Porque esse autocuidado é como se fosse um cabo de guerra. Por um lado está o creme dental puxando para calcificar e para dessensibilizar, e para o outro está a alimentação, aquilo que você faz, aquilo que você não faz com a sua alimentação. Se a sua alimentação for benéfica, o creme dental vai agir muito bem. Se não for benéfica, o creme dental não vai agir nada ou quase nada, e sempre uma pessoa vai ter recidiva de dor, tá? Eu também gostaria de dizer uma coisa, se você tem sensibilidade nos dentes, lógico que você pode e deve usar esses cremes dentais, né? Mas sobretudo se for sob recomendação do seu dentista, por isso você deve procurar o seu dentista para que ele consiga fazer um diagnóstico melhor da sua sensibilidade, tá? Porque a sensibilidade, como eu falei, pode ser devida a várias questões. Tudo bem? Então vamos lá falar de cada creme dental aqui, já que já entendeu. Ah, uma última coisa. Além da alimentação ácida, se a pessoa escova com força, essa região da raiz também pode abrasionar, ela pode desgastar, que nem se fosse uma lixa, sabe? A escova e o creme dental funciona que nem se fosse uma lixa, fazendo com que então perca essa camada de revestimento. Então, além da dissolução ácida pela alimentação, então pode ser que haja então uma abrasão, um desgaste pela própria escovação da pessoa. Então tome muito cuidado, essas coisas de ficar usando cremes dentais muito abrasivos para clarear dente, aquelas coisas que a gente vê na internet, escovar com bicarbonato, tudo isso aí acaba com a raiz do dente, viu? Tome muito cuidado se você vir que tem raiz do dente exposta à boca, porque é muito sensível aí a qualquer ação daquilo que a gente faça com o passar do tempo, tá bom? Então vamos falar. Primeira coisa, quando a gente pensa em creme dental para dente sensível, a gente pensa no Sensodyne, tá? O que é o Sensodyne então? Né? Ele é um creme dental bem tradicional, tá? Ele tem na sua fórmula, incrível que pareça, ele tem na sua fórmula o cloreto de estrôncio, que ele dessensibiliza o dente, promovendo uma leve calcificação nessa região da raiz. Ele tem uma boa concentração desse cloreto de estrôncio, e ele também ajuda então a dessensibilizar as terminações nervosas da raiz do dente. Só que, por incrível que pareça, ele não tem flúor. E o flúor é um dos principais agentes que conseguem fazer com que ocorra essa calcificação dessa camada na raiz. E se ele não tem flúor, apesar de que se pese que ele possa vir a dessensibilizar os dentes, eu acho que talvez não seja a melhor escolha. Eu sei que aquilo que eu estou falando é uma coisa meio forte, mas pelo grande nome que tem a Sensodyne, mas eu acho que ele hoje em dia não é esse Sensodyne original, né? Uma vez que ele não contém flúor, ele realmente não seria a melhor solução atualmente, tá? Por quê? Porque o flúor realmente ele é o principal agente que consegue fazer com que ocorra a calcificação da raiz do dente, promovendo não só maior resistência contra o desgaste, mas também o desgaste e corrosão, como também ele evitaria que o dente sofresse desgaste com o passar do tempo, tá? Então, apesar do nome de toda a tradição, né, por isso se chama Sensodyne original, não é o melhor creme dental que a gente vê atualmente, tá? E frente a isso, o que a Sensodyne, a própria Sensodyne fez o quê? Ela pegou então e fez esse Sensodyne alívio rápido, que é uma evolução, acho que, daquele Sensodyne original. Lógico que ela não tirou esse Sensodyne original do mercado, porque tem um grande público que compra esse creme dental. Então ela fez o quê? Ela usou esse Sensodyne
alívio rápido. Que ele também tem o estrôncio, só que em vez do cloreto de estrôncio, ele tem o acetato de estrôncio, que também atua então contra a dessensibilização dos dentes, tá? Ele tem aqui o fluoreto de sódio, que é um flúor bem reativo, então ele é mais interessante. A formulação dele fazendo com que ocorra então uma calcificação dessa raiz novamente, tá? Lógico, vai depender da alimentação, do tipo de escovação, assim como eu falei para você. Ele tem um abrasivo bem forte, ele é chamada sílica, né? Então ele é deixa eu abrir aqui. Né? Ele tem uma sílica como o abrasivo dele, que é um abrasivo relativamente forte. Acho até um contrassenso colocar um abrasivo forte, sendo que a raiz é delicada, tá? Mas é o que tem esse creme dental aqui, tá? Sensodyne alívio rápido. É um creme dental mais interessante que o outro Sensodyne. Atua, demora um pouco para atuar, ele não tem um alívio pronto, ele vai demorando algumas semanas, porque ele vai acumulando o estrôncio na raiz do dente, até a hora que ele consegue promover a dessensibilização, assim como tem o flúor, tá? Então os dois atuam sinergicamente para conseguir uma melhor ação. Tudo bem? Depois eles lançaram esse daqui, que é o Sensodyne Pro Esmalte, tá? Eu achei logo quando saiu, fui perguntar lá para a promotora o que era, o que não tinha, qual que é a ação dele Pro Esmalte, e a ação Pro Esmalte dele é o que tem em outros cremes dentais, que é o flúor. Né? Então, quer dizer, qualquer creme dental hoje, uma grande maioria deles, 99% dos cremes dentais, tem flúor na sua composição. Então, ela colocou aqui o Pro Esmalte, que é a calcificação da raiz do dente pelo flúor, tá? E ele também tem uma coisa que é altamente dessensibilizante, talvez até mais do que o cloreto de estrôncio ou acetato de estrôncio dos outros Sensodynes, que é o nitrato de potássio. O nitrato de potássio é uma coisa interessante, porque ele é um autodessensibilizante, tá? Tudo que é base de potássio, ele atua nesses canalículos, fazendo com que ocorra a dessensibilização. Então ele tem o fluoreto de sódio e também tem esse nitrato de potássio a 5%, alta concentração, tá? Só que também ele tem aqui como agente abrasivo a sílica, né? Que eu acho que também ele é relativamente forte. Lógico que precisaria ver o que o fabricante fala a respeito da abrasividade desse creme dental. Eles não disponibilizam isso na embalagem. Acho que deveria ser necessário colocar em todo o creme dental qual que é o índice de abrasividade. No caso aqui não tem, tá? Mas se ele está falando que é Pro Esmalte, possivelmente ele deve ter alguma coisa que seja benéfica aí ao dente no sentido de não ser tão abrasivo, tá? Então, esse aqui eu falei um pouco do Sensodyne, já vou falar no final aqui, vou falar do Sensodyne Repair e Protect, deixa aqui para o final. Vamos falar agora de um outro creme dental que é bem tradicional, que é esse Colgate Sensitive. Esse Colgate Sensitive também ele é muito tradicional, tá? Ele também é à base de potássio, assim como esse Sensodyne Pro Esmalte. Ele dessensibiliza o dente à base do potássio. Ele tem o flúor MPFP, quer dizer, ele tem o flúor monofluor fosfato de sódio, tá? Que é um flúor que basicamente não é que eu gosto muito desse tipo de flúor, porque eu acho que ele não é tão reativo quanto o fluoreto de sódio. E para essas pessoas que têm sensibilidade, elas precisam de um flúor altamente reativo, que é para poder ter uma melhor eficácia, tá? Então, é um creme dental assim, interessante. Quanto à sua formulação, ele dessensibiliza porque ele tem o potássio, quer dizer, ele vai fazer a ação dele realmente de dessensibilização. O flúor dele, acredito que ele poderia ser um flúor mais potente, tá? Mais poderoso. Basicamente, então, seria isso, tá? Então, esse aqui é o Colgate Sensitive, Colgate Sensitive original, tá? Por quê? Porque depois a Colgate, ela patenteou aqui esse grande creme dental aqui, que é o Colgate Sensitive Pro Alívio, que é uma evolução, tá? Ele tem uma mistura de arginina e carbonato de cálcio. O que faz a arginina? A arginina é como se fosse um diluente do carbonato de cálcio. Então ele faz com que o carbonato de cálcio seja facilmente dissolvido e facilmente ele impregnaria em todo o dente, seja aqui na região da coroa, seja na raiz. Então seria mais ou menos quando a gente tem aquela questão, a gente vai pintar a parede, tem o pigmento e tem a água, né, naquela tinta de parede, né? Então a água seria o diluente que faria com que impregnasse com mais facilidade então na parede. Então basicamente essa mistura de arginina com carbonato de cálcio, especialmente se for passada pura no local da sensibilidade, tem trabalhos que mostram realmente uma dessensibilização muito pronta, muito rápida aqui dos canalículos dentinários, tá?
Então, realmente ele tem uma boa formulação. O agente abrasivo dele é o próprio carbonato de cálcio, que faria, né, com que ocorra essa questão do abrasivo. É um abrasivo nem tanto abrasivo assim, tá? Precisa ver realmente o índice de abrasividade que a Colgate ela não disponibiliza, tá? E ele tem aqui, então, o flúor também, MPF, monofluor fosfato de sódio, né? Que não é o melhor flúor que eu acredito, né? Mas é o que tem aqui, tá? É um bom creme dental, sim, dá uma dessensibilização muito rápida na grande maioria das pessoas, desde que, lógico, seguido aquelas recomendações que eu falei no começo aqui do vídeo, tá? Muito bem, então esse aqui foi o Colgate Sensitive Pro Alívio, muito bom. E temos esse aqui, que é um lançamento aqui da Sensodyne, tá? Ele é o Sensodyne Repair and Protect. Ele tem essa tecnologia aqui, é o Novamin, que ele faz uma camada, que não é uma camada vítrea mesmo, tá? De proteção na própria raiz. Diferente dos outros tipos de proteção, inclusive até aquela que é promovida pelo flúor, esse tipo de proteção pelo Novamin tem a tendência, alguns trabalhos indicam, que ele pode ser resistente até à alimentação ácida, quer dizer, mesmo que ele não é corroído com facilidade com o ácido, tá? Então, por exemplo, se eu pego esse daqui, se a pessoa mantém a dieta ácida, a tendência é dissolver a proteção que se faz, tá? Feito por esse Colgate Sensitive Pro Alívio lá, né? O carbonato de cálcio, como ele é carbonato de cálcio, ele vai dissolvendo com ácido. Já esse daqui ele tem uma resistência maior de solução. Então parece, né, que esse daqui seria então uma solução mais efetiva, especialmente para aquelas pessoas que têm saliva ácida. Tem algumas pessoas que a própria saliva dela é ácida. Então o creme dental atua, mas como a saliva é uma coisa constante na boca da pessoa, a ácida vai acabando por sempre a pessoa ter dente sensível, tá? Então isso aqui é bem interessante. Eu tenho feito alguns casos lá no consultório com isso daqui, com esse tipo de creme dental, o Sensodyne Repair and Protect, e tem tido bons resultados. Lógico que cada pessoa vai falar assim, melhor para mim é esse, é melhor aquele, tá? Mas a gente fala em termos gerais porque cada um se habitua de um jeito, tá? E esses cremes dentais, especialmente se a pessoa tem sensibilidade ativa, eu sugiro que a pessoa lave a mão e passe um pouco do próprio creme dental puro no local da sensibilidade, que nem se fosse uma pomada, e depois escove os dentes, tá? E na hora de cuspir, enxágua pouco a boca. Não é que vai engolir o creme dental, mas enxágua pouco a boca para depois, até sentir que saiu o gosto do creme dental. E então você cospe várias vezes, enxágua muito pouco a boca, que é para o creme dental ficar lá na raiz fazendo um pouco mais de efeito por mais tempo, tá? E para terminar o vídeo, eu queria falar desses dois da Oral-B, que estão falando, Sensi Alívio e Progengiva Sensibilidade, tá? Então, eles são interessantes, são cremes dentais simples, na verdade. A formulação deles são, lógico, formulações bem completas, assim como os outros cremes dentais que eu mostrei nos vídeos passados. Só que, assim, em termos de sensibilidade, ele não tem nenhum daqueles componentes que a gente viu lá que eu mostrei para você até agora. Mas ele tem uma coisa bem interessante, que é o eugenol. Ele não coloca isso aqui como princípio ativo, mas o eugenol, para quem não sabe, é aquilo que tem cheiro. Sabe quando você vai no consultório dentário, tem aquele cheiro de dentista? Então, aquilo é o cheiro do eugenol, tá? Eugenol é um dos principais agentes bem tradicionais, nossa, séculos que já se usa o eugenol para tirar a sensibilidade dos dentes, até dor de dente mesmo, aquelas que encara e tal, né? Então, ele atua muito rápido nessa questão da sensibilidade, aliviando, então, a sensibilidade. Acredito eu que, além do flúor, que atua na raiz do dente, esse eugenol faria com que ocorresse como se fosse um amortecimento momentâneo da sensibilidade do dente, tá? Então aqui, olha lá, até 24 horas de proteção contra a sensibilidade, quer dizer, ocorre a dessensibilização do dente para dar à pessoa um pouco mais de alívio contra a sensibilidade. Mas eu repito, né, se você está com sensibilidade no dente, a melhor coisa que você tem que fazer o quanto antes além de escovar direitinho os dentes, passar o fio dental, evitar alimentos doces e ácidos, é você ir ao dentista para ver o que está acontecendo, porque daí ele vai poder fazer uma radiografia, pode ser que você tenha uma cárie, né? E quanto mais cedo você tratar uma cárie, menos ela vai complicar, tá? Então, lógico, você deve usar os cremes dentais? Sim, de preferência com a questão do seu dentista, com a orientação do seu dentista, tá? Mas, ao mesmo tempo, vá ao dentista para que ele consiga entender o porquê da sua sensibilidade, tá bom? Então, ficamos por aqui, falamos aqui, então, um geralzão a respeito desses cremes dentais. Pode ser que no futuro eu faça vídeos específicos, esmiuçando mais cada creme dental desse aqui que eu falei, para a pessoa ter um pouco mais de entendimento de cada um deles especificamente. Mas o objetivo aqui é só falar um pouco desses cremes dentais para dentes sensíveis, para que a pessoa consiga realmente saber muito bem aquilo que está comprando na hora lá da gôndola, lá do supermercado e da drogaria. Tá? Ficamos então por aqui, dentes sempre perfeitos,
dentes sempre jovens, sempre. Bom, então espero que você tenha gostado desse vídeo sobre cremes dentais para dentes sensíveis. E se você tiver alguma dúvida, algum comentário, basta aí deixar aqui embaixo, tem uma lista de comentários aqui, eu teria o maior prazer de responder para você a respeito de sensibilidade dos dentes e cremes dentais para dentes sensíveis, tá? Então ficamos aí, desejo para você dentes sempre perfeitos, dentes sempre jovens, sempre.